Caros irmãos, caras irmãs, o Senhor vos dê a paz. Celebramos hoje, como dizia, esta solenidade da Santíssima Trindade. E celebrar a solenidade da Santíssima Trindade não é tanto agora estarmos aqui a decifrar o mistério. O mistério, podemos falar sobre ele outro dia. Mas o mistério não é uma coisa que nós deciframos, é uma coisa que é maior do que nós. Por isso temos que abrir a nossa mente e o nosso coração à grandeza de Deus. Não podemos pretender meter Deus na algibeira. Não podemos pretender reduzir Deus aos nossos esquemas. Mas celebrar o mistério da Santíssima Trindade é tentar de contemplar, não tanto de perceber, mas de contemplar Deus, de conhecer Deus. E conhecer, à boa maneira judaica, conhecer não é tanto umas coisas da nossa cabeça, mas conhecer é ter relação, conhecer é amar, conhecer é conhecer profundamente, é uma relação profunda, é isso que nós somos chamados a ter com Deus. Não é o Deus teorema que nós... É o Deus da nossa vida, o Deus que caminha conosco. E celebrar a Santíssima Trindade, dizia, neste momento em que acabam as festas pascais e que começa o tempo comum, é celebrar este Deus conosco. É celebrar aquele que é o resumo da nossa salvação. Porque na nossa salvação toda a Trindade está presente. Toda se manifesta lá. Desde o batismo, no batismo de Jesus, ali se revela o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na transfiguração, ali se revela o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na cruz está o Pai que entrega o Filho. Está o Espírito Santo, o Espírito que é entregue. Está Jesus que dá a vida por nós. No mistério da nossa salvação, toda a Trindade lá está. Por isso aqueles que dizem que a Igreja tem um Deus complicado, não, a Igreja conhece a Deus como Ele se revelou. Não fomos nós que inventamos a Deus, mas Deus deu-se a conhecer assim. Quando lemos a Bíblia, quando lemos a Escritura, encontramos este Deus que se vai revelando ao longo da história e se revela assim. Dizia Santo Anselmo, no século XI, me parece, dizia que Deus, e este conhecimento de Deus, a mente humana não chegava lá. Por isso, não é um Deus inventado pelo homem, porque não chegava lá. Foi Ele que assim se revelou, foi Ele que assim se manifestou ao homem. Então, hoje, somos desafiados a entrar neste mistério de Deus. Este Deus que se revela amor. Amor. A primeira leitura é fantástica, onde é revelado o nome de Deus. Deus é amor, Deus é misericórdia. Este Deus que está com Moisés e que desce, que vem ao encontro, que é um amor próximo. Diz Moisés, se tu caminhasses connosco, e Deus vem caminhar connosco, assumindo a nossa natureza humana. Deus é amor. O Evangelho é fantástico. Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, não para condenar o mundo, mas para o salvar. Este é o Deus que se revela, o Filho, que vem para revelar este rosto de amor do Pai. Agora eu pergunto, será que é este rosto de Deus que nós, cristãos, que nós, Igreja, tantas vezes manifestamos? Às vezes queixamos-nos que uma geração virou as costas a Deus. Mas tanto a primeira leitura como o Evangelho nos falam de conhecer este Deus vivo e verdadeiro. E será que é este Deus que nós damos a conhecer? O que é que vocês acham?
Quantas vezes? Não é fazer de Deus um Deus apetecível, não. Não é fazer de Deus um bom marketing, não. Não é fazer de Deus um Deus bonzinho, não, não é isso. Mas é conhecer a Deus como Ele é. E às vezes nós fazemos de Deus um conjunto da verdade, sabe-se lá o quê? Às vezes fazemos de Deus um Deus dentro de uma caixa. Às vezes fazemos de Deus um Deus dos esquemas. E se nós damos a conhecer o Deus verdadeiro, então é fácil amá-lo. Mas esta já foi a armadilha do demónio. Não sei se recordam o que é que Deus fez, o que é que o demónio fez a Eva. Antes de a mandar trair a Deus, lançou-lhe a suspeita. Mas será que Deus é mesmo assim? Será que Deus não vos quer prisioneiros? Será que... E este é sempre a tentação. E esta é sempre a cilada do demónio e dos inimigos de Deus, que tentam mostrar um Deus que não é o Deus verdadeiro, que não é o Deus amor, para que assim não acreditemos nele. E às vezes quem manifesta esta falsa imagem de Deus podem ser os inimigos, mas tantas vezes, repito, nós também podemos dar uma imagem de Deus errada. Já no domingo passado eu insistia nisso. Podemos anunciar a Deus, mas não anunciar o Deus de Jesus Cristo. Então, este anunciar, este Deus que amou o mundo, que ama o mundo, que o quer salvar. Porque a grande condenação, diz aqui o Evangelho, é não acreditar em Jesus Cristo. E agora nós dizemos, então aqui Deus está a castigar, está a ameaçar um castigo. Jesus está a ameaçar um castigo. Quem não acredita nele tem um castigo. E qual é o castigo? É carregar uma falsa imagem de Deus. É carregar o peso de uma vida sem Deus. Esse é o castigo. É não conhecer o amor. É ser salvos e não saber que somos salvos. É sermos livres, filhos de Deus, e vivermos como escravos. Esse é o castigo. É não conhecermos a vida verdadeira, porque não conhecemos verdadeiramente a Deus. Este é o problema da nossa vida. E por isso tantas vezes, até nós, cristãos, até nós que frequentamos a igreja, podemos, em vez de viver o amor de Deus, carregar com uma imagem de Deus que não é verdadeira, não conhecer verdadeiramente o Deus de Jesus Cristo, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Por isso um Deus que em si é relação. Um só Deus, mas três pessoas. Por isso em Deus já há uma relação. Não é um Deus parado. É um Deus que é relação de amor. E por isso também chama a sua igreja a ser uma igreja de relação viva. Um Deus que é uno. Três pessoas, mas viva a unidade. E Jesus Cristo diz, amai-vos uns aos outros. Quando vocês se amarem uns aos outros, verão que sois meus discípulos, porque assim vocês revelam o rosto de Deus. Então eu pergunto, será que nós revelamos o rosto de Deus? Será que nós vivemos verdadeiramente o amor? É um desafio, irmãos. É um desafio. Deus às vezes quer nos mexer, mas nós continuamos estáticos. Deus quer nos chamar à vida, quer pôr o nosso coração a mover, mas às vezes nós amamos só com a cabeça, ou conhecemos a Deus só com a cabeça, e não lhe abrimos o coração, não lhe abrimos a vida. Eu costumo contar sempre uma história, e tinha uma, mas vou voltar àquela que acho que é a melhor, que é o que aconteceu a Santo Agostinho. Já a sabem, mas vão recordá-la. Santo Agostinho queria, ainda antes de se converter, queria conhecer a Deus com a cabeça. E ele que era tão inteligente, e deve ter sido um dos homens mais inteligentes, um homem com uma inteligência fantástica,
Mas a inteligência às vezes pode nos levar à perdição, e ele andava à procura de Deus, e quando soube que os cristãos acreditavam na Trindade, ele disse: eu vou conhecer e vou decifrar o mistério da Santíssima Trindade. E um dia, enquanto andava à beira da praia a pensar nisso, a pensar no mistério da Santíssima Trindade, e na sua arrogância queria decifrar o mistério da Santíssima Trindade, encontrou uma criança que ia ao mar com um baldinho e vinha à praia e metia a água num buraco da praia. E o que é que acontece? A água sumia outra vez. E ele andava a trazer a água do mar para aquele buraquinho que fez na areia. E Santo Agostinho perguntou: oh menino, o que é que estás a fazer? E o menino disse-lhe: vou meter toda a água do mar neste buraco da praia. Santo Agostinho riu-se dele e disse: oh menino, isso é impossível. E a criança disse-lhe: é mais fácil colocar toda a água no mar neste buraquinho da areia do que Agostinho, na sua arrogância, decifrar o mistério da Santíssima Trindade. E já não viu mais aquela criança, então percebeu. Então começou a amar. Então Agostinho percebeu o Deus da sua vida, que não é o Deus dos seus pensamentos, ou só dos seus pensamentos. Tarde te amei, luz antiga e sempre nova, procurei-te fora de mim, mas tu estavas dentro de mim. Fizeste força e venceste. Tarde te amei. Amar a Deus que nos ama não é só conhecer, não é só ter ideias, mas amar a Deus que nos ama. Eu quero-vos fazer um desafio. O Evangelho tem uma frase: Deus amou tanto o mundo que lhe entregou o seu Filho unigênito, não para condenar o mundo, mas para o salvar. Recordam-se desta frase? Então digam-na. Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, não para o condenar, mas para o salvar. Peço-vos um favor. Deixem-se amar por Deus. Acolham o amor de Deus e anunciem que Deus é amor. Antes de anunciar outras coisas, anunciem que Deus é amor. Deus que em Jesus Cristo nos salvou, entregou o seu Filho para morrer por nós. Deus ama-me e quer a minha salvação. Se não anunciamos isso, somos péssimos evangelizadores, e é melhor que estejamos calados do que anunciar um Deus que não é amor, um Deus que não é o Deus verdadeiro. Por isso, anunciar a Deus sim, mas o Deus verdadeiro, o Deus de Jesus Cristo, o Deus que amou, como é? Tanto o mundo, que lhe entregou o seu Filho, não para o condenar, mas para o salvar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.